Olá, meus queridos alunos, preparados para embarcar aí em mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim, hein? Hoje vamos aprender um pouco sobre advérbios, tá bom? Classe de palavras, advérbios. Relembrar aí um pouquinho, né? Então, o advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Por exemplo, buscava arduamente o seu caminho. Tá ali modificando o verbo, porque a frase poderia ser somente buscava o seu caminho. Mas quando eu trago o advérbio arduamente, eu trago ali novo sentido, né? Ele buscava, mas ele buscava arduamente, né? Muita força ali, conquistar o seu caminho. Portanto, está modificando o verbo, por isso é um advérbio. Mas não só ele modifica o verbo, como pode também modificar um adjetivo ou o próprio advérbio mesmo. Como aqui esse exemplo. Ali estava o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. Então, esse mais aí está modificando o adjetivo, né? No caso, ele é ininteligível, porém, esse advérbio mais mostra que, entre tantos outros, ele é a mais ininteligível das existências. Então, aí modificando aí o sentido do adjetivo. Pode também modificar, como eu disse, o advérbio. Então, a vida não lhe escorria nem muito bem, nem muito mal. Então, esse muito está modificando aí o advérbio bem e o advérbio mal. Porque poderia ser, a vida não lhe escorria nem bem, nem mal. Mas aí esse muito já traz aí um novo significado. E os advérbios também têm as suas classificações. Eles podem ser advérbios de afirmação. Por exemplo, sim, certamente, realmente, perfeitamente, efetivamente, incontestavelmente, de certo. Eu não sei se vocês perceberam, mas a maioria dos advérbios ele tem essa terminação em mente. Se você encontra uma palavra terminada em mente, pode ser aí que seja um advérbio. Então vamos lá. Por exemplo, estou realmente empolgado com este show. O profissional trabalhou efetivamente para resolver o problema. João certamente viu Maria no teatro. Então, todas essas frases com essas expressões destacadas a essas palavras são advérbios de afirmação. Eu estou afirmando, tá bom? Mas, além de afirmar, eu também posso trazer uma dúvida. Então, advérbio de dúvida, ó, acaso, talvez, porventura, quiçá, provavelmente, possivelmente. Então, ó, possivelmente haverá prova semana que vem. É uma dúvida. Eu não sei se vai ter. Pode ser que tenha, pode ser que não. Talvez vá hoje à casa do Rodrigo. Talvez, é uma dúvida. Aparentemente não há nenhum defeito no aparelho. Pode ser que tenha, mas aparentemente não está mostrando. Então, são advérbios aí indicando dúvida. Temos também advérbio de lugar. Então, abaixo, acima, adiante, aí, além, aqui, certo? Então, todos esses aí estão indicando lugar. Por exemplo, para chegar ao meu destino, tive de virar à esquerda. Então, indicando lugar. A caixa está guardada dentro do guarda-roupa. Aguarde-me aqui. Pode também indicar o modo. Então, assim, bem, depressa, devagar, né? Levemente. Então, por exemplo, voltei rapidamente para casa. Então, eu poderia dizer, voltei para casa. Mas aí, de que maneira, de que modo? Voltei rapidamente. Poderia ser devagar, né? Então, abri a porta lentamente. Então, ele quis reforçar a maneira como abriu a porta. Só abrir a porta. Não, abri a porta lentamente. Esse texto foi mal escrito ou foi bem escrito? E de negação. Então, não, nem, nunca, jamais, absolutamente, tampouco. Então, nunca me chame de novo para vir aqui. Jamais voltarei àquele restaurante. Não, eu prefiro frutas. Então, são palavras aí, advérbios de negação. De intensidade também, ó. Bastante, pouco, muito, demais, mais, menos. Então, ó, durante a aula, o aluno falou demais.
Eu quase consegui a nota máxima. Ele se saiu muito bem. Também pode indicar o tempo, ó. Agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, sempre, ó, antigamente. Tudo aí indicando o tempo. Então, ontem fomos à pizzaria. Ela chegou tarde demais. Eu sempre gostei de você. Então, são palavras aí, advérbios, indicando aí o tempo. Algumas observações, ó. Por isso que eu disse, quando a palavra termina em mente, pode ser que seja um advérbio, porque geralmente essas palavras que terminam em mente são, mas nem todos os advérbios terminados em mente são advérbios e nem sempre são de modo, tá bom? Então, nem sempre o não ele tem valor negativo. Ele pode aparecer como uma palavra denotativa de realce. Por exemplo, eu não disse que ia chover? Tampouco, advérbio que equivale a também não. Usa-se após a oração declarativa negativa. Exemplo, ele não me telefonou, tampouco eu a ela. Então, esse tampouco ele vem depois dessa primeira frase, que é uma oração declarativa negativa. Algumas observações, né? E também não podemos confundir o tampouco com tampouco, não é uma pronúncia parecida? Tampouco significa também não, e tampouco significa muito pouco. Temos também a locução adverbial, como a gente viu, sempre que uma palavra ou mais, ela tem a função ali de uma das classes gramaticais, ela vai ser uma locução. Nesse caso, uma locução adverbial, porque são duas ou mais palavras, com a função de um advérbio, tá? Por exemplo, assistirei à aula, com certeza. Então, ó, esse com certeza é uma locução adverbial aí de afirmação, que também poderia ser trocada por certamente, né? Que aí seria só advérbio. Agora, com certeza é uma locução adverbial, que também é separado. Eu encontro muitas pessoas escrevendo com certeza, tudo pegadinho, e trocando o M por N, tá? Não é com certeza. Agiu com honestidade. Então, com honestidade são duas palavrinhas aí, locução adverbial de modo, que poderia também ser trocado com agiu honestamente, tá? Então, também tem essas opções. Trouxe aqui do lado alguns exemplos de locução adverbial, ó. Então, à direita, à esquerda, à toa, à vontade, a cavalo, a pé, em geral, passo a passo. E tem mais outras ali. Então, tem uma até que tem mais de duas, ó. De tempos em tempos, de vez em quando, tá? De vez em quando, ó, de tempos em tempos, 4. De vez em quando também. Então, mais de duas, aliás, duas ou mais, locução adverbial. Temos também o grau do advérbio, que são dois. Pode ser o comparativo ou o superlativo. Então, o comparativo, eu estou comparando, tá? De igualdade. Por exemplo, moro tão perto quanto você. Então, tão quanto aí, tá indicando aí o comparativo, o grau do advérbio comparativo. De superioridade, ó, moro mais perto do que você. De inferioridade, moro menos perto que você. Já o superlativo pode ser sintético, ó, moro pertíssimo daqui, ou analítico, moro muito perto. Geralmente esse analítico é com duas palavras, e esse sintético ele vem terminado assim com esse final, né, simo. Então, ó, o advérbio apresenta ainda o grau diminutivo, ela mora pertinho. O emprego deste advérbio com terminação de diminutivo nada mais é do que uma forma superlativa, também ali. E aí temos que chamar a atenção para algumas coisas. Por exemplo, aparecendo na frase vários advérbios terminados em mente, só o último recebe o sufixo, para não ficar repetido, e isso não é importante esteticamente para o seu texto, para a sua produção textual. Então, se eu quero falar calmamente e tranquilamente na mesma oração, eu só coloco na última palavra. Então, ó, esperei calma e tranquilamente o desfecho do caso. No caso, eu esperei calmamente e tranquilamente, mas é bom evitar essa repetição.
olhava áspero e rudemente o aluno que conversava, tá bom? Essa palavra meio também muito confundida aí entre algumas pessoas. Então, meio é advérbio quando significa um pouco, portanto é invariável, tá? Quando for advérbio, o advérbio meio, ele é invariável. Eu não posso dizer, eu estou meia triste. Não, eu estou meio triste, ou seja, um pouco triste. Agora, se esse meio, ele for um adjetivo, que significando aí metade, aí sim vai concordar com um substantivo. Por exemplo, ó, as alunas estavam meio nervosas. Um pouco nervosas, meio. Beberam meias xícaras de café. Então, essas pessoas beberam a metade da xícara de café. Então, nesse caso, vai concordar. Já, se for um advérbio não vai. E agora a gente vai praticar um pouquinho, né? Vamos substituir as locuções adverbiais por advérbios. Então, locução tem mais de duas ou mais e o advérbio é apenas um. Então, agiu com franqueza. Agiu francamente. Trataram-me como irmão. Trataram-me fraternalmente. Falava com coragem. Falava corajosamente. A vaidade picou de leve. A vaidade picou levemente. Agora a gente vai classificar, tá bom? Os advérbios. Então temos aqui, foi realmente meu pai quem me custeou os estudos. Quando eu digo realmente, eu estou o quê? Afirmando, né? Um advérbio aí de afirmação. Estou afirmando que foi meu pai que me ajudou aí com os estudos. Está muito tarde para sairmos. Então aí, ó, advérbio de intensidade e tempo também. Está muito tarde. A padaria fica perto de casa, indicando aí o lugar. Raramente eu falto à escola, é o tempo, e não demore, meu filho. Negação. Agora a gente vai escrever aqui. Lembra que eu falei daquela palavra meio? Se for meio advérbio, sempre vai ser meio. Não pode concordar, porque é invariável. Agora, se esse meio for adjetivo, ele pode variar também em número, em pessoa, no caso número e gênero, né? Então vamos lá, na letra A, comi meia fruta, a metade da fruta, então esse aí vai ser um adjetivo. Ela saiu meio nervosa, um pouco nervosa, vai ser advérbio, é só você trocar. Se você der para encaixar ali um pouco, vai ser advérbio, não pode ser meia nervosa, tá? Nunca diga isso. Não fale por meias palavras. Estavam meio preocupadas. Advérbio. Saiu meio aflito também. Pareceu-me meio afobado. E apareceu-me com meio saco de pipocas. Adjetivo. É bastante fácil, né? Que eu sempre digo a vocês. Quando a gente estuda e pratica, vai ser fácil. Porque ali já vai ser consequência dos seus estudos. Em qualquer assunto, seja português ou outra disciplina, nunca desista por estar difícil. Se está difícil, a gente tem que ali continuar praticando, exercitando, para conseguir aí alcançar os nossos objetivos. Então, vamos lá. Reescreva a oração abaixo, substituindo o advérbio humildemente por uma locução adverbial correspondente, tá bom? Então, o rapaz estava humildemente pensando na vida. Como é que vai ficar aí? Então, o rapaz estava com humildade pensando na vida. Muito bem. A opção em que há um advérbio exprimindo circunstância de tempo vai ser a qual? Ó? Possivelmente viajarei para São Paulo. Então é uma dúvida, né? Maria tinha aproximadamente 15 anos. As tarefas foram executadas concomitantemente. Os resultados chegaram demasiadamente atrasados. Então, exatamente ali a letra C. As tarefas foram executadas concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. E assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais que eu estou disponível para ajudá-los. Até a próxima aula.